Olá, pessoal. Eu vou discutir aqui com vocês sobre qual a real influência do alinhamento do membro inferior na tomada de decisão clínica das lesões de joelho. Então, assim, como avaliar, o que avaliar, né? E qual decisão você deve tomar de acordo com as variáveis ou os resultados que vocês encontrarem nessa avaliação, voltado aí para o alinhamento do membro inferior e a sua influência no tratamento das lesões de joelho. A gente vai discutir um pouquinho sobre isso. Então, a ideia é que a aula seja bem clínica mesmo, lógico que embasada no que a gente tem de mais novo aí na ciência. Normalmente, me chamam para ministrar essa aula, né, por conta dessa carta ao editor aqui, que foi publicada em 2018. É uma carta ao editor que eu publiquei em parceria com o professor Thiago Fukuda, que foi uma carta que nós enviamos para a Revista Brasileira de Fisioterapia, né, a Brazilian Journal of Physical Therapy, debatendo alguns pontos de vista que foram discutidos num artigo publicado pela professora Naira Rabelo e pelo professor Paulo Lucarelli. Esse ponto de vista da Naira e do Lucarelli foi um editorial, né, especial que a Brazilian Journal os convidou para escrever, e eu e o professor Thiago Fukuda não concordamos com algumas afirmações que estavam presentes nesse paper e debatemos essa afirmação com essa carta ao editor. E depois a professora Naira e o professor Lucarelli, eles realizaram a tréplica. Então, se vocês quiserem ter acesso a esses 3 artigos, essas 3 discussões aí, vai ser um prazer deixar disponibilizado para vocês aqui logo após a aula também, tá bom? Mas qual que era a ideia desse editorial, para vocês entenderem? A ideia desse editorial, inicialmente, era que a Naira e o professor Lucarelli discutissem sobre a influência da fraqueza dos músculos do quadril e do valgo dinâmico no joelho para a tomada de decisão clínica no tratamento da dor patelofemoral. E eles discutiram bastante no editorial deles sobre a relação aí, né, ovo e galinha, o que vem primeiro, o valgo dinâmico ou a dor no joelho, né, se o valgo é uma causa ou consequência, se a fraqueza do quadril é uma causa ou consequência. Mas como o título do editorial era a tomada de decisão clínica, eles acabaram deixando a desejar um pouco de qual é a real decisão que o fisioterapeuta tem que tomar ali no dia a dia, na hora que ele está na frente do paciente. Então, eles gastaram muito tempo falando sobre a influência do valgo como causa ou consequência, mas não entregaram aí uma ferramenta na mão dos clínicos para como realmente eles têm que abordar esse paciente no dia a dia. E aí a gente discutiu um pouco sobre isso, eu e o professor Thiago Fukuda, na nossa carta ao editor, e é em cima dessa discussão que eu vou discorrer toda a minha aula aqui, daqui para frente, certo? Então, qual é a tomada de decisão clínica a partir do momento que você avalia o alinhamento do membro inferior e encontra algumas alterações ou não? Como que a gente tem que enxergar isso? Eu vou discutir com vocês como que eu enxergo isso na minha prática hoje, se eu estou avaliando o paciente com lesão do joelho, como que eu abordo esse paciente, beleza? Então, a gente vai discutir aí sobre as lesões mais comuns, sejam no esporte amador ou no esporte profissional, ou em pacientes aí que apresentam dor no joelho e que não são atletas, nem recreacionais, nem profissionais. É uma lesão altamente prevalente na clínica, né? As dores aí anteriores no joelho, as lesões do joelho são muito comuns no nosso dia a dia clínico e tem uma relevância muito grande realizar essa discussão que a gente vai ter hoje aqui. Eu vou começar contando um pouquinho da história para vocês, tá bom? De onde veio essa ideia de avaliar o alinhamento do membro inferior. Então, lá nos anos 2000, o professor Christopher Powers, ele realizou um trabalho onde ele observou que quando nós estamos em cadeia cinética fechada, ou seja, para subir e descer escada, sentar, levantar, correr, saltar, o fêmur se movimenta em relação à tíbia, em relação à patela. E ao contrário do que se acreditou por muito tempo, esse trabalho foi um divisor de águas, porque todo mundo acreditava que, seja em exercícios de extensão do joelho, como cadeira extensora, ou
subir dessa escada, essas atividades que eu discuti anteriormente, a patela que deslizava sobre o fêmur, né? Então, todos os tratamentos aí para o joelho, eles eram baseadas na congruência da patela com relação ao fêmur ou na movimentação que a patela realizava, né, na cinesiologia ali da patela com relação ao fêmur. Então se falava muito sobre o fortalecimento de vasto medial oblíquo, né, com o intuito de estabilizar melhor a patela e etc. E aí a partir desse paper, o Powers mostrou que a gente tinha que ter um olhar aí um pouco mais global para essas alterações e que também existia uma influência aí distal e proximal sobre essas lesões do joelho. Então, ele bateu em cima da tecla aí das influências proximais, né, do fêmur e do quadril, ou seja, onde se eu tenho aí um movimento alterado do fêmur durante essas atividades onde normalmente o paciente sente dor, subir dessa escada, saltar, correr, etc., eu deveria ter uma maior sobrecarga entre essas duas estruturas, né, entre a patela e o fêmur. E ele demonstrou isso, né, nesse trabalho, principalmente através do que a gente chama de área de contato. Então, indivíduos que apresentam aí esse padrão alterado de movimento no fêmur relacionado à patela, eles têm diminuição da área de contato entre os dois, e toda vez que você tem diminuição da área de contato entre duas estruturas, como você tem pouca área de contato, toda a pressão vai para aquela região. Se você tem uma área de contato maior, essa pressão se distribui. Então ele começou a demonstrar que existiam influências proximais, no caso aí com relação ao movimento do fêmur, sobre a sobrecarga do joelho, as exigências do joelho. E após isso, alguns outros autores também começaram a teorizar que existiria uma influência distal, que é a influência da pronação do pé, da rotação interna da tíbia, também levando a essa diminuição da área de contato entre essas duas estruturas e aumentando sobrecarga. Então, lá no início, né, ele começou a observar bastante como que eram realizados os exercícios, principalmente em apoio unipodal, que é onde normalmente esse desalinhamento do membro inferior acontece, que normalmente é caracterizado pelo excesso de pronação do pé, excesso de rotação interna da tíbia e principalmente excesso de rotação interna, flexão e adução do fêmur, que é o que a gente chama de valgo dinâmico do joelho, né? E aí ele começou a teorizar que pessoas que tivessem esse movimento aumentado, né, esse excesso de rotação interna, flexão e adução do quadril, aumentariam a sobrecarga no seu joelho para essas atividades. Agachar num pé só, subir e descer escadas, correr, principalmente atividades onde você tem apoio unipodal, caminhar, saltar em apoio unipodal, e que isso poderia aumentar a sobrecarga no joelho, principalmente porque quando o fêmur ele roda muito sobre a patela, que vocês vão ver agora, ó, isso diminuiria a área de contato entre essas duas estruturas. Quando ele se mantém bem alinhado, você tem uma área de contato maior entre eles, menos sobrecarga, logo menos incômodo. Quando você tem essa área de contato diminuída, principalmente por esse excesso de rotação interna, adução e flexão do fêmur, você teria maior sobrecarga, automaticamente mais degeneração, mais processo inflamatório, mais dor nos nossos pacientes. Essa teoria dele ficou mais forte ali em 2010, onde ele não só demonstrou que existe o valgo dinâmico do joelho, mas também o que nós chamamos de varo dinâmico do joelho, né? E ele teorizou, inclusive, que o varo dinâmico do joelho, ele acontece antes do valgo dinâmico do joelho. Como que ele teorizou isso? Através desses três bonequinhos aí, desse exemplo aí, bem ilustrativo, para que vocês entendam como que isso acontece. Só deixa eu pegar o meu laser aqui, vai ficar mais fácil de eu conseguir explicar para vocês. Só um segundo. Então é o seguinte, ó, toda vez que a gente fica em apoio unipodal, a força de reação do solo, que é a mesma coisa do que a força da gravidade, ela passa na região interna do joelho. Então essa perna eu tirei do chão e essa perna aqui é a perna que está apoiada. Então a força de reação do solo, a força da gravidade, passa medial a esse joelho. Automaticamente, quando essa força passa medial, ela empurra esse joelho para fora. Então quando você tira o pé do chão, a primeira coisa que acontece no seu joelho é um varo dinâmico do joelho, não é um valgo dinâmico do joelho. Inclusive, ele mostrou
que quando associado à queda da pelve, ou excesso de drop da pelve, algumas pessoas chamam isso de drop pélvico, ou instabilidade pélvica, mas quando associado a um excesso de adução do fêmur, principalmente olhando aqui a queda da pelve, essa força de reação do solo ela se desloca ainda mais para dentro, tendo uma alavanca maior para jogar o seu joelho para fora. Então, quando você está em apoio unipodal e você tem um excesso de queda da pelve, a primeira coisa que acontece no seu joelho não é o valgo dinâmico do joelho, é o varo dinâmico do joelho, porque a força de reação do solo é deslocada mais para medial, automaticamente ela empurra o joelho para fora com mais alavanca, com mais força. E ele teorizou que o valgo dinâmico do joelho teria uma relação muito grande com uma compensação do tronco em relação a essa queda da pelve. Então, inicialmente você tem a queda da pelve, e como esse paciente, né, e alguns trabalhos discutem bastante sobre isso, normalmente não tem uma grande capacidade muscular aqui de suportar essa queda da pelve através dos músculos do que a gente chama de complexo posterolateral do quadril, glúteo máximo, glúteo médio, rotadores laterais, ele teria que compensar essa queda da pelve simplesmente de uma forma onde ele não utilizasse o glúteo. E a única forma de fazer isso é inclinando o tronco para o lado que ele está apoiado. Então, se a pelve caiu muito para cá, ele precisa inclinar o tronco para o outro lado, que é o lado que ele está apoiado. Então, o que acontece? O seu paciente ele só consegue transferir a força de reação do solo, que é a mesma coisa de força da gravidade, para fora do joelho, quando ele rouba com o tronco, quando ele tem um excesso aqui que a gente chama de inclinação ipsilateral do tronco. Essa inclinação do tronco para o lado que ele está apoiado, por isso ipsilateral e não contralateral, a queda da pelve é contralateral, ela cai para o lado que está no ar. A inclinação do tronco é para o mesmo lado, ipsilateral. Então, essa inclinação do tronco para o mesmo lado faz com que a força de reação do solo que estava passando medial no joelho passe lateral no joelho. Toda vez que a gravidade, a força de reação do solo passa lateral ao joelho, ela empurra o joelho para dentro, gerando o que a gente chama de valgo dinâmico do joelho. Então, ele teorizou que o varo dinâmico do joelho teria uma relação muito grande com a queda da pelve, e o valgo dinâmico do joelho teria uma relação muito grande com a compensação de inclinação ipsilateral do tronco, o que inclusive é um dos mecanismos mais comuns da ruptura de ligamento cruzado anterior do joelho. Então, o mecanismo atraumático mais comum de ruptura do LCA é o valgo dinâmico do joelho, né? Mas principalmente quando esse valgo dinâmico do joelho está associado a uma compensação grande de inclinação do tronco para o mesmo lado, onde você tem uma abdução do quadril por conta dessa inclinação ipsilateral do tronco, aí você joga a força da gravidade para fora do joelho e vlau, joga o joelho para dentro, o que gera uma força, um estresse muito grande sobre a LCA, sobre o colateral medial em alguns casos, e pode gerar a ruptura desses ligamentos. Então, esse trabalho de 2010 do Powers foi revolucionário de novo, porque ele mostrou o seguinte: não só que existe a influência dos fatores proximais, tronco e pelve, quadril, com relação à movimentação do joelho e à sobrecarga sobre os tecidos moles do joelho, a cartilagem, os ligamentos, a articulação em si, como ele demonstrou que também, além do valgo dinâmico do joelho, existe o que a gente chama de varo dinâmico do joelho, e que eles têm relações com movimentos diferentes. Então, quando a gente fala de alinhamento do membro inferior, a gente fala muito sobre valgo dinâmico do joelho, mas você também pode avaliar no seu paciente, talvez tenha que avaliar o que a gente chama de varo dinâmico do joelho. Então, é comum, sim, que a gente encontre aí nos consultórios, né, principalmente através de análise biomecânica, o que a gente chama de valgo dinâmico do joelho, que é um excesso de adução, flexão e rotação interna do quadril, normalmente relacionado a um excesso de compensação e inclinação ipsilateral do tronco, inclinação do tronco para o mesmo lado com que ela está agachando. Então, ó, vocês percebam aqui, ó, inclinou o tronco para o lado que ela está apoiada, que é o lado esquerdo aqui, ó, e aí o joelho tende a entrar mais. Então, dificilmente você vai ver aqui uma inclinação do tronco para o outro lado, certo? Da mesma forma aqui, ó, vocês podem observar nesse esqueletinho que toda vez que
ela inclina o tronco para o lado que ela está apoiada, agora ela vai inclinar para a esquerda, ó. Inclinou o tronco para a esquerda, jogou a gravidade para fora do joelho, o joelho vai entrar. Voltei um pouquinho, ó. Inclinou o tronco para a esquerda, a gravidade passou fora do joelho, empurrou o joelho para dentro. Então você parece ter uma relação grande desse valgo dinâmico do joelho com o posicionamento do tronco. Assim como em pacientes onde você tem um excesso de varo dinâmico do joelho, você tem uma relação grande aí com a queda da pelve, ó. O paciente compensa pouco com o tronco, mas aduz muito o quadril. A tendência é que a força de reação do solo passe muito medial ao joelho e joga o joelho mais para fora. Isso é muito comum em pacientes que tenham artrose do compartimento medial do joelho, deformidade em varo do joelho, e também em pacientes que não tenham aí muita força de quadríceps, como essa paciente, para descer um degrau, para saltar. Então ele não vai flexionar muito o joelho por conta dessa incapacidade do quadríceps de frear o movimento. E aí ela tende a roubar um pouquinho aí com a adução de quadril, queda da pelve, o que faz com que a força de reação do solo passe mais medial ao joelho e joga o joelho para fora. Então essa é a primeira coisa que eu queria que vocês guardassem dessa aula. Não existe só valgo dinâmico do joelho, também existe o que a gente chama de varo dinâmico do joelho. E aí eu contei a historinha de como que se chegou a essas conclusões através da avaliação aí dos fatores proximais de tronco e de pelve, certo? E aí o que a gente vai discutir agora é assim, beleza, isso existe, é uma teoria biomecânica totalmente plausível e realmente comprovada, mas qual a relação e qual a influência disso na minha clínica? O que eu tenho que levar em consideração disso na minha clínica? Então, quando eu avalio um paciente e ele apresenta o que a gente chama de valgo dinâmico do joelho, isso pode ter relação com algumas variáveis. E é importante você sempre triar a interação entre elas, já que quanto mais variáveis destas o paciente tiver combinadas, isso faz com que a capacidade que ele tem de suportar as cargas no membro inferior seja menor, certo? Então, o meu paciente apresenta lá um desalinhamento do membro inferior, um valgo dinâmico do joelho, por exemplo. Quais são as variáveis que podem estar cooperando para isso? O que a gente chama de pronação do pé, então aqueles indivíduos que têm um excesso de desabamento do arco aí durante as atividades de corrida, certo? É importante avaliar isso. A presença de limitação de dorsiflexão do tornozelo, já existe revisão sistemática que mostra isso, que uma rigidez de dorsiflexão pode cooperar para um valgo dinâmico do joelho, ou seja, influências distais do pé, da tíbia, do tornozelo influenciando no valgo. Aqui, a presença de fraqueza dos músculos do tronco ou do complexo posterolateral do quadril, alguns trabalhos mostram essa interação, principalmente quando associado a um excesso de pronação do pé, é um preditor de valgo. Então, percebam como é importante você, quando estiver avaliando o paciente, tentar combinar as informações para identificar se isso é algo relevante ou não. A diminuição da mobilidade de rotação interna de quadril pode favorecer com que o valgo não aconteça. Então, o excesso de rotação interna de quadril permite com que o fêmur rode mais internamente, e isso também pode gerar uma maior amplitude de rotação interna do fêmur, gerando mais valgo dinâmico do joelho, ou o que a gente chama de ângulo de projeção do joelho, quando você está fazendo uma avaliação assim em 2D. E além disso, o controle neuromuscular mesmo, a aprendizagem motora do indivíduo, né? A capacidade ou a destreza que ele tem para realizar aquela atividade, o aprendizado, como ele aprendeu a realizar aquele gesto. Então, muitas vezes você pode ter o valgo não só por fraqueza ou por características de mobilidade restrita ou características músculo-esqueléticas. Você pode ter a presença do desalinhamento no membro inferior por uma aprendizagem motora, a forma com que o indivíduo aprendeu realizar aquela atividade. E a gente precisa avaliar tudo isso e principalmente entender se existe uma interação entre essas variáveis, porque quanto mais delas estiverem presentes no nosso paciente, menor vai ser a capacidade que esse indivíduo vai ter de suportar as cargas sobre aquele membro inferior dele. Além disso,
é importante você avaliar não só como esse indivíduo se movimenta no plano frontal, que seria o valgo ou o varo de joelho, né, que a gente olha bastante aqui com o paciente correndo de frente, mas também avaliar a capacidade que ele tem de correr aí no plano sagital, já que alguns trabalhos demonstram que a forma com que o indivíduo adota a sua absorção de carga no plano sagital, principalmente aqui ó, no momento de apoio médio, tem relação direta com a forma com que ele se movimenta no plano frontal. Ou seja, um indivíduo que tem pouca flexão do joelho, flexão do quadril no plano sagital, ele tende a ter maior adução da pelve e mais projeção medial do joelho, que é o que a gente chama de valgo dinâmico do joelho. Então, se eu trabalhar em cima da melhora desse padrão aqui, ó, de flexão de quadril e joelho durante a absorção de carga, eu tendo a ter uma melhora também no plano frontal, onde eu tenho menor adução do quadril e menos projeção medial do joelho. Então, nunca avaliem só o plano frontal, até porque hoje com o seu celular é muito fácil você avaliar os dois planos através de uma análise em duas dimensões do movimento. Inclusive, a análise em duas dimensões, ela consegue discriminar corredores ou indivíduos que apresentam dor no joelho através de padrões de movimentos diferentes. Esse trabalho aqui em 2019 demonstrou que a análise 2D é confiável para fazer isso e que indivíduos que têm dor na frente do joelho tendem a ter um maior ângulo de adução do quadril, não é valgo dinâmico do joelho, tudo bem? É a adução do quadril, que é a queda da pelve mais a adução do fêmur. E também uma menor angulação de inclinação do pé durante a fase de contato inicial. As duas estratégias, né? Ambas estratégias, elas têm o objetivo de diminuir a absorção de carga sobre a região anterior do joelho e aumentar a absorção de carga, seja na região proximal ou na região distal desse membro inferior. Quando o seu paciente aduz mais o fêmur, ele está tirando carga da flexão do joelho e absorvendo um pouco mais carga com o quadril, principalmente no plano frontal. Então ele está tirando carga ali do plano sagital e transferindo para o plano frontal. Além disso, quando o seu paciente ele chega com o pé menos inclinado no solo, com o pé mais próximo do solo, ele tende a transferir mais carga para a panturrilha e menos carga para a região anterior do joelho. Então percebam que entender sobre a forma com que o indivíduo pratica a atividade pode te trazer informações para traçar perfil de risco, por exemplo, quando você tem uma interação entre muitas variáveis que façam com que ele tenha menor capacidade de absorver carga naquele membro inferior, ou até mesmo traçar um perfil de padrão de movimento que pode estar relacionado com a dor ou com uma estratégia de poupar aquele membro inferior que dói, aquela região que está dolorida. E eles encontraram isso nesse paper, que pessoas que tinham dor na frente do joelho aumentavam a adução do quadril e aterrizavam mais com o meio do pé, com a ponta do pé, para tentar diminuir sobrecarga na região anterior do joelho e aumentar a exigência na região distal, no pé, e na região proximal, no quadril. Então percebam que todo o tempo a gente tem que colocar a cabeça para funcionar e raciocinar em quais dessas variáveis elas estão influenciando aí na nossa prática clínica, né? Nos sintomas do paciente, como que eu posso abordá-las durante o tratamento, certo? E aí a gente entra aí na real influência do alinhamento do membro inferior com relação às lesões. Então, se vocês, e eu sugiro que vocês façam isso, se vocês lerem o editorial da Naira, a nossa carta ao editor e a resposta da Naira, vocês vão ter uma visão geral de como vocês podem abordar os pacientes de vocês na clínica, dentro de tudo que eu estou falando aqui nessa aula. Basicamente, eu estou comentando esses 3 artigos, tá? Então, a primeira coisa é o seguinte: ter fraqueza de abdutores de quadril ou fraqueza ou excesso de adução do quadril, valgo dinâmico do joelho, aumento do ângulo de projeção do joelho, não é um fator de risco para lesões. Então, essa é a primeira coisa. Se o paciente procurou você na clínica para prevenir lesões, de uma forma geral, diminuição de força no quadril e excesso de adução do quadril, valgo dinâmico do joelho, não é um fator de risco isolado muito claro para que essas lesões aconteçam. Percebam que eu usei a palavra isolado. Então a gente tem 2 discussões aí. Primeira delas, quando combinados com outras variáveis, pode ter um peso maior
em diminuir a capacidade que o seu paciente tem de suportar as cargas e expor ele a um maior risco. Já existe essa resposta na literatura? Ainda não existe, beleza? Mas a tendência é que nos próximos anos se tenha essa resposta. Segunda coisa, em alguns subgrupos, pouquíssimos, como por exemplo, meninas, adolescentes, praticantes de dança, esse excesso de ângulo de projeção do joelho é um fator de risco para desenvolver dor anterior no joelho. Assim como em mulheres corredoras amadoras, quando você associa o excesso de adução do quadril, não o valgo dinâmico, a adução do quadril, como eu estava mostrando para vocês anteriormente, a fraqueza excêntrica dos abdutores de quadril, que a gente avalia assim no isocinético, quando você associa essas duas variáveis, isso é um fator de risco para desenvolver dor anterior no joelho também. Então, assim, não é aquela história, esquece valgo dinâmico, esquece avaliar o membro inferior que não serve para mais nada, a gente não tem que olhar para isso. Cuidado com os extremos, pessoal, não é assim, certo? E a literatura tem encaminhado para nos mostrar que a interação entre essas variáveis, principalmente quando você tem mais de uma variável combinada, isso pode começar a expor o seu paciente a um maior risco de se lesionar. Mas hoje, isoladamente, valgo dinâmico do joelho não parece ser muito relevante como um fator de risco. Isso é uma coisa. Com relação ao tratamento, se o seu paciente apresenta valgo dinâmico do joelho e principalmente apresenta fraqueza dos músculos abdutores, rotadores externos e extensores de quadril, o complexo posterolateral do quadril, a última revisão sistemática mostra que quando você adiciona o fortalecimento dessa musculatura ao fortalecimento do quadríceps nesses indivíduos, os seus efeitos são maiores e também duram mais tempo. Tem efeitos mais prolongados na melhora da dor e da função desses pacientes, certo? Então, fortalecer o quadril e o quadríceps é melhor do que fortalecer só o quadríceps a longo prazo para os pacientes que têm dor anterior no joelho. Então, a gente tem uma discussão ainda que é a história do ovo ou a galinha. Quem veio primeiro, a fraqueza ou a dor? Não se sabe. O que se sabe é que se tem dor, fortalecer melhora. Então, é o que a gente tem que fazer hoje, beleza? Esse é um ponto. Outro ponto muito legal que eu queria discutir com vocês é o seguinte: apesar de a gente ter todas essas evidências de que o alinhamento do membro inferior aumenta a sobrecarga sobre o membro inferior, exige mais do joelho, pode gerar maior desgaste sobre a cartilagem, etc. Pode ser que amanhã você avalie um paciente lá na sua clínica e você avalia o padrão de movimento dele, ele tem esse padrão de movimento aqui, ó, perfeito. Joelho bonitinho, ó, retinho, dobra bem o quadril, o joelho para absorver carga. Ou uma outra pessoa que tem a mesma dor do que esse paciente pode ter um padrão como esse. Todo torto, valgo dinâmico, queda da pelve, excesso de inclinação do tronco, tudo que a gente está discutindo. Você vai falar assim, meu Deus, estou ficando maluco. Um tem dor e tem um padrão ótimo, outro tem dor e tem um padrão horrível. Como que eu vou interpretar isso? Então, como que a gente interpreta isso no nosso dia a dia clínico, certo? Mais importante do que tentar introduzir padrões de movimento clássicos para patologias clássicas, ou seja, todo mundo tem dor na frente do joelho, vai ter valgo dinâmico do joelho. Isso não existe, certo? Ao invés de fazer isso, é importante que você comece a avaliar a interação entre as variáveis, ou como que isso impacta na forma com que o indivíduo absorve as cargas. Vou dar um exemplo aqui para vocês, tá? Esse modelo aqui de baixo, ele foi publicado num paper do Amir, até esqueci de colocar a referência aqui embaixo, mas é publicado no doutorado do Amir Curso. E ele mostrou o seguinte, que mulheres que tinham dor anterior no joelho, elas tinham um padrão de aterrissagem com mais inclinação do tronco e menos flexão do joelho, comparado com mulheres que não tinham dor no joelho. Ou seja, quem tinha dor no joelho utilizava menos o joelho para aterrissar do que quem não tinha. Então, o que isso nos mostra? Que pessoas que têm dor no joelho, o nosso corpo é inteligente, ela vai dar um jeito de não usar essa região aqui e transferir a carga para outras regiões que não se incomodam em suportá-las, certo? Da mesma forma que quem tinha dor no joelho tinha mais adução do quadril, tinha maior adução do fêmur. Ou seja, lembra que eu falei? Se eu dobro um pouco o joelho, eu tenho que dissipar a carga que está sobre a minha perna de alguma forma. Eu vou dissipar essa carga aumentando a queda da pelve
aumentando a adução do quadril, eu absorvo mais carga no quadril. E absorvo menos carga no joelho se eu flexioná-lo menos, que era a estratégia que essas mulheres faziam. Então, assim, não existe uma regra da forma com que o seu paciente vai se movimentar, até porque padrão de movimento é digital, é uma impressão digital, ninguém vai se movimentar igual ao outro, e o seu papel quanto profissional do movimento é entender qual é a estratégia que esse indivíduo adota para se movimentar e como você pode aprimorar isso ou não ou definir não mexer nisso, mas aumentar a capacidade que ele vai ter de lidar com esse padrão, certo? Hoje, nós estamos trabalhando na clínica, em tudo que a gente vem estudando, muito mais numa linha onde é importante entender como esse indivíduo se movimenta. Então, quando eu estou avaliando lá a moça, é importante eu entender qual é o padrão que ela adota para absorver carga no plano sagital, no plano frontal, se ela corre com antepé, com retropé, se ela dobra muito o joelho, pouco, se ela tem muita adução do quadril, muito valgo, qual é o padrão que ela adota para traçar o perfil de capacidade dela. E definir se eu quero modificar esse padrão ou se eu vou fazer com que ela consiga se movimentar dessa forma, sem mexer nada, mas aumentando a capacidade que ela tem de suportar essas cargas. Então, hoje, perante tudo que a gente tem na literatura, como a gente ainda não sabe o que é certo, o que é errado, nós preferimos entender como que os nossos pacientes se movimentam e fazer com que eles suportem as cargas da forma com que eles se movimentam. São pouquíssimos os casos que a gente vai tentar mudar esse padrão de movimento, certo? O que eu quero dizer com isso? O meu paciente lá, ele apresenta um padrão de excesso de valgo dinâmico do joelho, queda da pelve, inclinação ipsilateral do tronco. Dificilmente eu vou conseguir modificar isso, principalmente dentro de um contexto de demanda muito alta, se for uma atividade esportiva, por exemplo, porque é um padrão que já está muito automatizado nesse indivíduo. Então eu vou tentar preparar essa região do complexo posterolateral do quadril dele, o quadríceps dele, a panturrilha dele, os músculos do tronco dele, para suportarem essa maior exigência que o padrão de movimento dele impõe sobre essas estruturas músculo-esqueléticas em geral. É fato que, não tem como fugir disso, um cara que tem esse padrão, ele tem mais sobrecarga anterior no joelho do que esse daqui. Isso é fato, certo? Porque aqui eu tenho maior exigência sobre essa articulação, aqui eu tenho menos. Mas isso não significa que esse indivíduo não possa se adaptar a isso. Por isso que a gente vai ter que avaliar cada caso individualmente. Quando a gente pensa aí nesse intuito de preparar o indivíduo para se movimentar da forma com que ele se movimenta, tem 3 grandes músculos que a gente se preocupa bastante, que é o que a gente chama de complexo posterolateral do quadril. Os extensores de quadril, extensores de joelho e flexores plantares, certo? Esses 3 grupos musculares são primordiais para a maior parte das atividades do nosso dia a dia. Sentar, levantar, subir dessa escada, saltar, correr, mudar de direção, jogar futebol, jogar vôlei, qualquer atividade do dia a dia, eles são muito exigidos. Então, além de entender qual é o padrão que esse indivíduo adota durante essas atividades, ou seja, avaliar o padrão de movimento deles e esse alinhamento que a gente está discutindo, também é muito importante que você identifique a capacidade desse indivíduo, ou seja, dessa musculatura, de suportar essas atividades. E assim, você começa a traçar um perfil desse indivíduo. Então, assim, o valgo dinâmico do joelho, o varo dinâmico do joelho, a queda da pelve, a pronação do pé, nunca, ouçam isso, nunca vão ser fatores predisponentes de lesão ou fatores que vão ser os principais responsáveis pela melhora da dor de um paciente. Um fator isolado nunca vai ter um peso suficiente para ser algo como um fator de risco ou algo protetivo contra lesões. Mas quando você começa a combinar vários fatores e entender a complexidade desses fatores, isso parece ser algo mais relevante, tá? Então, avaliar a força de extensores de quadril, extensores de joelho, flexores plantares, que são músculos que participam das atividades.
preparar o seu paciente para essas atividades, seja ela qual for. Então, agachar, correr, é mais relevante do que você ficar tentando introduzir em padrões de movimento perfeitos, certo? Além disso, é muito importante que você consiga preparar esse indivíduo a longo prazo para suportar essas atividades, né? Então, qual seria essa preparação? Isso demanda tempo, né? Então, entender como esse indivíduo se movimenta e definir quais são as estratégias melhores para preparar essas regiões para as atividades dele é muito interessante. Por exemplo, se eu tenho um paciente que tem um excesso de flexão do quadril durante a corrida, eu não preciso modificar esse padrão. Eu posso aumentar a capacidade que os extensores de quadril deles têm de suportar essa atividade. Se ele tem um excesso de flexão do joelho, eu não preciso modificar o quanto que ele flexiona o joelho, mas eu sei que eu preciso preparar essa região anterior do joelho para suportar carga. O quadríceps é muito importante. Se chegar num momento em que eu já aumentei tudo, já tentei adaptar demais esse indivíduo, ele não está evoluindo bem, eu sei que o tratamento baseado na modificação do padrão de movimento pode ser algo relevante, sim. Então, tudo vai depender de como esse indivíduo está lidando com a carga que você está impondo a ele e como ele está respondendo a essas demandas, certo? Quando a gente pensa nos exercícios especificamente, qual exercício eu devo escolher? Tem uma grande discussão também, né? Vamos trabalhar lá o glúteo para melhorar o alinhamento do membro inferior. Trabalhar só força não modifica alinhamento. Vamos ter que trabalhar controle motor. Então, vou colocar meu paciente em cadeia fechada. Então, primeira coisa, ganhar força não tem relação com melhora de padrão de movimento. Essa é a primeira coisa. Não adianta só fortalecer o glúteo e achar que vai melhorar o valgo. Não adianta só fortalecer o tibial posterior e achar que vai diminuir pronação do pé. Essa relação direta não existe. Além disso, quando você utiliza um exercício em cadeia fechada, ao contrário do que a gente acreditou por muito tempo, você não está realizando um trabalho de controle motor. Você simplesmente está fazendo um exercício de fortalecimento muscular, dos músculos do quadril, dos músculos do joelho, dos músculos do tornozelo, assim como quando você faz um exercício em cadeia aberta, certo? A única diferença é que aqui em cadeia fechada você tem uma exigência maior do peso do corpo, você tem um controle neural um pouco mais exigido, mas ainda não é considerado um trabalho de controle motor ou de mudança de movimento. De uma forma geral, exercícios de fortalecimento isolados, eles tendem a ter um ótimo efeito na melhora do paciente. Você não precisa fazer um exercício de controle motor ou de modificação de padrão de movimento para que os sintomas melhorem. Ou pegar um cara lá que aterriza lá todo torto e fazer com que ele comece a aterrizar mais retinho. De uma forma geral, isso não parece ter uma relação direta com a melhora, certo? Na verdade, você pode escolher as duas abordagens e nenhuma das duas é melhor do que a outra. Mas como é mais fácil você fortalecer do que você modificar padrão de movimento, então a gente acaba focando mais nas estratégias de imposição de carga, beleza? Mas vamos supor que por algum motivo você define que você quer melhorar o padrão de movimento do seu paciente. Quais estratégias você tem que escolher, né? Você vai escolher lá uma base instável, com uns elastiquinhos em volta do joelho para ele controlar o valgo, a pronação do pé. Você vai escolher um exercício ali com apoio unipodal, também com elástico puxando o joelho para dentro e ele tendo que jogar para fora. Ou você vai escolher um exercício com um foco um pouco mais externo, né? Como que a gente tem que pensar hoje para realizar a melhora desses padrões, o desenvolvimento aí desses nossos pacientes, se o intuito for controle motor, que também é uma das estratégias que você pode escolher, beleza? Mas lembra que é mais fácil escolher os ganhos de força, os ganhos aí de absorção de carga, de exposição à carga. Toda vez que o seu intuito for controle motor, você vai ter que trabalhar com estratégias de feedback no início, né? Sejam eles feedback visuais, onde você tem, primeiro, o seu paciente entendendo como ele pode modificar o padrão e qual a estratégia que ele tem que adotar para modificar aquele padrão. E à medida que ele vai aprendendo essa estratégia, você vai tirando esse feedback.
Esse feedback pode ser uma plataforma de força, como vocês estão vendo aí, onde ele tem que deixar a seta para dentro do joelho, o que faz com que o joelho dele esteja para fora e não para dentro, né? Fazendo mais o que a gente chama de varo do que o valgo. Pode ser ele correndo numa esteira e ao mesmo tempo ele vê o bonequinho dele lá e você pode falar, inclina mais o tronco, ele vai ver o bonequinho inclinar em tempo real. Ou simplesmente pode ser um trabalho na frente do espelho, né? Por muito tempo a gente usou essas estratégias de feedback com mais do que uma variável associada, né? Então, por exemplo, ela corria ali com elástico ou saltava unipodal com elástico e ao mesmo tempo ela tinha um feedback ali da plataforma de força na TV ou no computador, então um feedback em tempo real. Hoje a gente sabe que para esses treinos de controle motor você tem que utilizar um estímulo somente. Então não faz muito sentido você usar um elástico, 3 elásticos, um no pé, um no joelho, outro no tronco, e ainda ela tem o feedback lá visual que ela tem que controlar. Então toda vez que vocês forem fazer esse retreinamento, se vocês buscarem isso, vocês devem utilizar um estímulo somente para que o paciente entenda realmente o que vocês querem e faça realmente o que vocês estão buscando com ele, beleza? E tentem deixar esse estímulo o mais fácil possível. Então pode ser, por exemplo, sentar numa maca, pode ser subir e descer numa escada de frente com o espelho e ele entendendo o movimento que você quer que ele controle. Pode ser simplesmente ali um foco externo, como por exemplo o elástico puxando o joelho para dentro e você dizendo que ele tem que esticar o elástico. Sempre um único estímulo. Tente não associar estímulos, beleza? Mas lembre disso. Você nem sempre precisa mudar a forma com que o indivíduo se movimenta para que ele melhore. A tendência é que, expondo esse indivíduo às cargas gradualmente, seja em exercícios de academia, seja em exercícios ali do dia a dia da reabilitação, ou até exercícios mais relacionados à performance, já no campo de jogo, a própria corrida no seu dia a dia, de um paciente que é corredor, ou seja, nas atividades do dia a dia, impor a ele as cargas e controlar essas cargas parece ser mais relevante do que mudar a forma com que ele se movimenta. Tudo bem? Mas eu não sou um cara que defende uma linha de raciocínio ou outra, porque, como eu disse para vocês, eu quis deixar aqui um panorama para vocês de tudo que pode influenciar para vocês decidirem qual paciente que vai precisar de mais de uma variável, tá? Isso parece ser... não parece ser muito legal, porque parece deixar vocês com dúvida, não tem muito uma receita de bolo do que vocês têm que fazer, e a beleza da reabilitação é exatamente essa, né? Se fosse tão fácil assim, a gente não precisava estudar tanto, né? Aí teriam técnicos aí que iriam replicar protocolos e todo mundo ia melhorar. E por que não é todo mundo que melhora? Porque provavelmente aquele cara que não melhorou é porque você não encontrou a variável que seria responsável pela resposta positiva dele. Então não tem, galera, um protocolo aqui. Então eu estou mostrando para vocês variáveis que podem influenciar nesse trabalho, e é por isso que é muito importante avaliar muito bem e ter critérios muito bem definidos para saber qual intervenção você vai utilizar, beleza? Mas de uma forma geral, essa imposição de cargas parece ser mais relevante do que a mudança do padrão de movimento, tudo bem? Apesar de alguns padrões de movimento exigirem, exporem algumas articulações a maior sobrecarga. Como que eu vejo a reabilitação hoje? A gente vai finalizar esse raciocínio aqui nos 2 próximos slides. Não existe essa história de só fortalece que melhora, só faz controle motor que melhora. Isso não é pragmático. Algum dia na sua clínica, algum dia no seu estágio da faculdade, se você for aluno, você só fez exercício de fortalecimento com seu paciente? Você só fez exercício de mobilidade com seu paciente? Você só fez exercício de controle motor com seu paciente, de mudança de padrão de movimento? Então não é pragmático. Quando a gente está lá na clínica, na frente do paciente, a gente acaba fazendo tudo. E o que seria fazer tudo? Se eu observar que o meu paciente tem uma fraqueza, eu vou fortalecer. Se eu observar que tem um déficit de mobilidade que possa estar influenciando nos sintomas dele, eu vou ganhar mobilidade. Se eu observar que talvez eu tenha a possibilidade de melhorar um pouquinho, ou não melhorar, mas modificar um pouquinho o padrão de movimento dele e que isso responde na melhora dos sintomas, é isso que eu vou fazer. Então, como que eu vejo o padrão de movimento hoje para a gente finalizar e vocês
ficarem com isso na cabeça para tomar a decisão clínica de vocês aí no tratamento dos pacientes de vocês lá na frente. Um paciente que eu avalio e tem valgo dinâmico do joelho, por exemplo, ou excesso de pronação do pé, ou excesso de queda da pelve, qual a informação que eu tiro disso? Se ele tem uma dor anterior no joelho, como a síndrome da dor femoropatelar, esse padrão de movimento exige mais dessa região e expõe essa região a maior sobrecarga. Eu posso ensiná-lo a mudar um pouco esse padrão por um tempo determinado, principalmente se a mudança desse padrão, ou seja, não fazer mais valgo, melhore os sintomas dele. Então, se ele tem dor para descer escada fazendo valgo e eu peço para ele não fazer valgo e isso melhora a dor, eu posso treinar ele descer escada com menos valgo, né? Nesse início. Automaticamente ele já tem menos experiência com a dor e a tendência é que ele vá cada vez mais tendo menos experiência com a dor, menos experiência e os sintomas vão diminuindo. Mas eu não preciso fazer com que essa mudança de padrão seja eterna na vida dele. É só naquele momento que existiam sintomas. Depois disso, ele pode subir, descer a escada, saltar, correr normalmente, como ele fazia antes. Não precisa ser um terrorismo de que nunca mais você pode deixar seu joelho para dentro. É só uma estratégia de modificação de sintoma. Assim como usar uma joelheira, usar uma palmilha, também são estratégias de modificação de sintoma e também não devem ser eternas e não precisam ser eternas, certo? O mesmo para a síndrome do trato iliotibial, poderia identificar um padrão de movimento que exigisse mais dessa região e tentar modificar para diminuir sintoma. Tendinopatia patelar, tendinopatia da pata de ganso. Então, por exemplo, na síndrome do trato iliotibial, o excesso de queda da pelve, a adução do quadril é muito relevante, porque expõe o trato a maior sobrecarga. Tentar modificar isso pode diminuir sintoma. Na tendinopatia patelar, o valgo é relevante, mas principalmente a anteriorização do joelho é relevante, porque expõe a região anterior do joelho a maior sobrecarga, o tendão a maior força resultante ali de sobrecarga, né? Uma lesão mais articular, por exemplo, uma artrose do compartimento lateral do joelho, uma lesão de menisco aí com um flap, que possa ser sintomático, o que pouquíssimas vezes tá? Quase nunca encontro lesão de menisco sintomática na minha prática. Eu poderia tentar modificar um pouquinho ali um valgo se o paciente tivesse durante as atividades dele para modificar sintoma. Então entenda que a biomecânica ela é primordial para você identificar como que o seu paciente, qual a estratégia que o seu paciente adota para realizar as atividades dele e como você pode atuar sobre esse movimento para modificar sintoma, para diminuir dor, certo? Mas isso não precisa ser uma modificação eterna. Você não precisa treinar ele para sempre para se modificar assim, até porque a gente nem sabe o que é certo e o que é errado dentro do movimento. Apesar de existirem padrões, como eu mostrei para vocês, que exigem mais de uma articulação ou outra, não quer dizer que isso vai gerar lesão, vai gerar dor, vai gerar artrose lá no fim da vida do paciente, beleza? Então, quais são as perspectivas que a gente tem? De que trabalhos prospectivos são necessários para a gente definir quais padrões de movimento, quais características de perda de mobilidade, força, vão ser relevantes, principalmente como fatores de risco para que a lesão aconteça. Aí sim, nós sabendo quais são as variáveis que têm relação direta com lesão, que podem expor os nossos pacientes à lesão, nós temos aí alguns focos principais, principalmente quando se fala em prevenção. A avaliação da correlação e interação entre as variáveis é primordial. Então, um paciente que tem o pé pronado, valgo dinâmico do joelho, excesso de adução do quadril, ele tem mais sobrecarga na região anterior do joelho, e isso pode ter uma correlação maior com a dor anterior no joelho dele do que um que tem só o valgo e não tem um excesso de pronação, não tem um excesso de adução do quadril, não tem fraqueza dos músculos do quadril, ele tem menos interações, menos características que podem expor a essa região uma maior sobrecarga e fazendo com que ele não lide tão bem com isso. Uma crítica que eu tenho hoje, muito grande, é quando se avalia padrão de movimento, é não definir os ranges, as amplitudes onde é aceitável ou não determinado movimento. E a gente não tem isso na literatura ainda. Então não se sabe qual que é o range ideal, qual que é a amplitude ideal de valgo, de varo de joelho, de flexão do joelho, de flexão do quadril. Então, é muito importante que a gente tente buscar na literatura esses ranges. Ainda não existe, tá? De uma forma tão simples,
mas já existem alguns trabalhos de normalidade que mostram o que seria normal de um padrão de movimento dentro de determinada população ou não. Então é importante ter isso na mão para definir se o seu paciente ele é um outlier, né? Ele está muito fora disso ou não, certo? A partir do momento que você definir os ranges, aí a gente consegue definir quais são os trabalhos aí mais efetivos para essa patologia. Hoje, como que a gente aborda? Exercícios de exposição à carga gradual e mantido a longo prazo, se tiver necessidade, alguma estratégia de modificação de movimento para modificar sintoma. Beleza? Sugiro que todos vocês leiam os trabalhos do editorial da Naira, a nossa carta editor e a resposta dela, que você vai estar informado sobre o que tem mais de novo na reabilitação dessas dores anteriores do joelho. Aí vocês podem ter certeza disso, tá? Deixo aí o meu e-mail para vocês tirarem dúvida. Se vocês quiserem pedir os artigos aí que eu citei no meu e-mail, pode mandar e-mail para mim, eu vou responder. Às vezes demora um pouquinho, mas eu respondo. A mesma forma nas redes sociais, pode mandar mensagem para mim no direct do Instagram aí, no YouTube, tem várias aulas minhas no YouTube nesse estilo. Se vocês quiserem estudar um pouquinho mais sobre isso, entrem lá no meu canal do YouTube, que vai ser um prazer discutir sobre isso com vocês. Pode deixar comentário lá perguntando o que vocês quiserem, que eu prometo que eu respondo, assim como em qualquer uma dessas redes sociais aí que está no meu slide, tá bom? E lembrem que nunca vai ser sorte. Então, estudem bastante, busquem o objetivo de vocês aí, que um dia tudo acontece e você chega onde você quiser. Não importa de onde você é, onde você está, um dia você chega lá, tá? Então, muito obrigado pela atenção de vocês e até a próxima, pessoal. Um beijão.